A Bíblia diz no livro de Deuteronômio, no capítulo 13, nos versículos de 1 a 18. Se aparecer no meio de vocês um profeta ou sonhador e anunciar um sinal ou prodígio, e se acontecer esse sinal ou prodígio de que ele falou, e ele disser: vamos seguir e adorar outros deuses, deuses esses que vocês não conheceram, não deem ouvidos às palavras desse profeta ou sonhador, porque o Senhor, seu Deus, está pondo vocês à prova, para saber se vocês amam o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma. Sigam o Senhor, seu Deus, e temam somente a Ele. Guardem os seus mandamentos, deem ouvidos à sua voz. Sirvam-no e sejam fiéis a Ele. Esse profeta ou sonhador será morto, pois pregou a rebeldia contra o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito e os resgatou da casa da servidão. Esse profeta, o sonhador, quis afastá-los do caminho que o Senhor, seu Deus, lhes ordenou, para que andassem nele. Assim eliminarão o mal do meio de vocês. Bom, a chuva continua, então eu vou falar o mais alto que eu posso, né? Vocês prestem atenção, se concentrem. E lembrem, por favor, de orar por nós aqui no Rio Grande do Sul. Se acontecer, então, se aparecer no meio de vocês um profeta ou sonhador, se acontecer, né, o sinal e o prodígio, a maravilha que ele, o profeta ou o sonhador, falou, isso é uma prova. Deus está permitindo, né, que um falso profeta te tente. Como que tu vai saber se algo é verdadeiro? Se tem um falso. Como que a gente sabe que tem um falso profeta? Porque tem um profeta verdadeiro. Então, se um profeta, se um sonhador chega e faz um sinal, faz um prodígio, fala alguma coisa e aquilo acontece, tu já vai dizer, é de Deus, ele é verdadeiro, porque o que ele falou aconteceu, é o que a maioria das pessoas pensam. Olha o que vem na sequência. Vamos servir outros deuses? Vamos adorar outros deuses? Vamos servir outros deuses? Então, se tu vai servir, seguir e adorar, obedecer outros deuses, isso é um falso profeta. É um espírito de engano. É uma adivinhação, é uma feitiçaria, é um encantamento, é algo que vem das trevas, do ocultismo. Ele vai anunciar, vai acontecer e ele vai convidar para seguir e adorar outros deuses. Então, é uma traição, é uma infidelidade, é uma prostituição, é uma idolatria. É uma tentação. Então, tudo isso vem de quem? Do tentador. Vem do inimigo. E não é porque aconteceu o que ele disse que tu vai crer. Não é o sinal, prodígio, a maravilha. Lembra que no Egito, os encantadores, os magos, os mágicos, os sábios, os cientistas ocultos, como é que é? As ciências ocultas do Egito, eles copiavam, imitavam, repetiam os milagres de Deus, mas não conseguiram impedir a morte dos primogênitos e nem ressuscitar os que morreram. Então, há limites para as trevas, mas a Bíblia nos alerta.
Paulo, vamos juntos em 2 Coríntios. 2 Coríntios. Como vocês sabem, a Bíblia inteira se explica. Então, nós estamos em Deuteronômio capítulo 13, mas nós vamos para 2 Coríntios, carta do apóstolo Paulo, no capítulo 11, versículos 13, 14 e 15, tá? Porque esses tais são falsos apóstolos, falsos obreiros, falsos, quer dizer, oposto de verdadeiro, tá? Vou repetir. Porque esses tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não deveria surpreender que os seus próprios ministros se disfarcem em ministros de justiça. O fim deles será conforme as suas obras. Então, desde que o mundo é mundo, desde o Éden, Satanás se disfarça. Para conversar de boa com a Eva, ele se disfarçou de serpente. Ele se apossou da forma da serpente para bater papo com a Eva, para enganar a Eva, para mentir para Eva. Então, profetas e sonhadores e líderes e apóstolos e mestres e pastores e evangelistas e obreiros e diáconos, não importa o título que a pessoa tenha, se ela te levar para longe de Deus, para longe da palavra, pula que é laço, é tentação, é prova, é engano. E a revelação divina não tem nada a ver com isso. Porque o Senhor Jesus fazia sinais, prodígios, maravilhas, milagres, para quê? Para salvar, para curar, para libertar, para abençoar, para santificar, perdoar pecados, para fazer o bem. Ele viveu fazendo o bem. Só que as trevas, elas vêm para roubar, matar e destruir, para fazer mal, para te desencaminhar. Existem pessoas que buscam a cura e elas encontram. E ali onde elas encontram a cura, elas ficam presas, amarradas. E elas perdem a capacidade de decidir, de sair. Elas estão cegas, presas e amarradas, porque elas atribuíram aquela cura a Deus. E na verdade, é o inferno, é as trevas, é o inimigo. Foi o chamariz, foi a isca que ele lançou para que aquela pessoa ficasse presa. Outra coisa, morre um ente querido, alguém que tu amava, um parente teu, pai, uma mãe, um cônjuge, um filho, alguém muito próximo, muito amado. E aí a saudade aperta, o luto, a perda. E aí tu busca comunicação com aquele morto. E aí o que acontece? Tu é enredado, tu é amarrado, tu fica preso. E aí tu não consegue te salvar. Tu não consegue ouvir a voz do Espírito Santo, ouvir a voz de Deus. Por quê? Tu entrou no terreno do inimigo. Tu foi buscar a atuação das trevas na tua vida. Tu mergulhou nas ciências ocultas, na feitiçaria, no encantamento. Tu tá entendendo? Então esse texto de Deuteronômio é muito forte, é muito sério. Não vai atrás de sinais, milagres e maravilhas, nem de anjos de luz, nem de nada que aparenta ser. Porque tu tem que saber se esse Espírito é de Deus. Porque se é o Espírito de Deus, ele vai levar a Deus, ele vai glorificar a Deus, ele vai honrar a Deus.
Ele vai exaltar a Deus. Ele não vai contrariar, contraditar, entrar em conflito com a palavra de Deus. Então, se a palavra de Deus diz que tu não vai falar com morto, não vai invocar morto, não vai orar para morto, não vai mandar presente para morto, não vai fazer nada com morto, e tu vai, em nome de Deus, tu tá pecando. Tu tá enredado, enlaçado, tu tá amarrado, tu tá acorrentado nas trevas. Entende? Forte isso. 6. Aí pode piorar, viu? Caso se aproximar de você o seu irmão, o filho da sua mãe, ou o seu filho, a sua filha, ou a mulher que você ama, ou um amigo íntimo, sabe? Amigo do coração, e em segredo, presta atenção, e em segredo disser: vamos servir outros deuses, deuses que você não conhecia e que nem os seus pais conheceram, deuses dos povos que estão ao redor de você, tanto os que estão perto como os que estão longe, desde uma até a outra extremidade da terra. O que a Bíblia diz? Não concorde com ele, nem dê ouvidos a ele, não olhe para ele com piedade, não o poupe nem o esconda. Pelo contrário, você certamente o matará. Você será o primeiro a levantar a mão contra ele para o matar, e depois de todo o povo levantará a mão contra ele. E depois todo o povo levantará a mão contra ele. Vocês devem apedrejá-lo até que morra, porque ele procurou afastá-los do Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão. E todo o Israel ouvirá e temerá, e não se tornará a praticar maldade como esta no meio de vocês. Aí agora esse é aqueles textos que as pessoas ficam apavoradas. Vamos entender. Tu tá sendo tentado por alguém muito amado. Pode ser o teu irmão, pode ser o teu filho, a tua filha, a mulher que tu ama ou um amigo íntimo. Então, significa alguém que é importante, alguém próximo. E é esta pessoa que é o instrumento de tentação. O tentador, o inimigo, o diabo, Satanás, as trevas, usa uma pessoa próxima de ti para te tentar. Vamos seguir outros deuses? Vamos servir outros deuses? Vamos adorar outros deuses? Então, é um convite à idolatria. A idolatria é uma tentação. E não pensa que é só deuses com letras minúsculas e ídolos de pedra, pau, madeira, ouro, prata, bronze, metal. Não! Uma outra pessoa que tu coloca num pedestal, que tu coloca num nível superior a ti, que tu obedece cegamente, que tu ama, que é a tua vida. Tem pessoas que dizem, meu filho é minha vida, meu marido é minha vida, a minha mãe é minha vida. As pessoas falam, elas expressam que aquela pessoa é um ídolo. Tem gente que também faz isso com a profissão, com o time de futebol, com o carro, com a casa, com seus títulos, com a sua beleza, com a sua força, com a sua saúde, com o seu sobrenome, com a sua família. Ai, são tantas coisas que podem ser ídolos, que tu não pode achar que é só esse recorte do ídolo, imagem esculpida, fundida, né? Escultura. Não! São deuses no plural. São ídolos no plural. Então, vem teu marido e diz para ti, adora. Vem a tua esposa e diz, adora. Vem teu filho e diz, ai mãe, adora. E isso vai ser a tua ruína.
porque tu vai deixar o Senhor teu Deus por causa do teu filho, da tua filha, do teu pai, da tua mãe, do teu marido, da tua esposa. E sim, nós sabemos que é assim. Nós sabemos de muitos casais que um era de Deus, né? E se desviou, foi pro outro lado. Não conseguiu trazer aquele, mas acabou indo pro lado do outro. Esta pessoa é uma pedra de tropeço na tua vida. Ela é um escândalo. E o Senhor Jesus disse: ai daqueles por quem vem o escândalo. Era melhor, palavras do Senhor Jesus no Sermão do Monte, que eu tenho te pedido, te convidado a assistir a playlist, porque os mandamentos no Antigo Testamento são explicados, ampliados e acrescentados no Sermão do Monte. O Senhor Jesus explica, e aí tem esse, ó, do tropeço, do escândalo. Ai daquele que é pedra de tropeço, que escandaliza, que leva um dos pequeninos, dos amados, para o inferno. Sabe o que Jesus diz? Que era melhor amarrar uma pedra no pescoço e se lançar no fundo do mar, do que fazer um dos filhos de Deus tropeçar, dos pequeninos tropeçar. Então aqui no Deuteronômio, em Deuteronômio está sendo dito isso, que essa pessoa tem que morrer. Ela vai ser apedrejada. Tu vai ter que levantar a tua mão contra esta pessoa. E aí tu pensa, esta pessoa pode ser teu irmão, essa pessoa pode ser tua mãe, teu filho, tua filha, enfim, a mulher que tu ama, teu melhor amigo, mais íntimo. E aí tu vai dizer, sim, mas isso não é literal. Claro que não, porque a nossa luta não é contra carne e sangue. Mas nós sabemos que existem pessoas que elas estão enxafurdadas no pecado. Elas estão cheias de demônios, possuídas, entregues às trevas. Então, para aquela pessoa não há mais salvação. Ela está morta espiritualmente. Então, nós sabemos que existem pessoas que vivem para fazer mal. Tem gente que nasce para calamidade, para fazer mal para o pai, para fazer mal para a mãe, para fazer mal para o filho, para fazer mal para o marido e para depois fazer mal para si mesmo. Nós vimos casos de pessoas que tinham uma aparência que eram corretas e começaram a descobrir os crimes, as maldades, as mortes, as coisas. Aí a pessoa é presa e o que ela faz? Ela se mata. Ela entrega a sua vida diretamente para Satanás, porque ela se suicida, ela faz o mal contra si mesma. Então, isso é o roubar, matar e destruir. É uma pessoa que se entregou, corpo, alma e espírito para as trevas. Então ela está morta. Ela já está morta. E um amigo íntimo, um amigo da vida, o amor da tua vida, vai fazer com que tu aceite mais fácil. Então, o que o inimigo faz? O inimigo escolhe essas pessoas estrategicamente, porque elas já ocupam um lugar importantíssimo na tua vida. Como eu disse, tu colocou num pedestal, aquilo ali é um troféu, aquilo ali é uma medalha, aquilo ali é um pódio, né? É um lugar destacado, é alguém muito importante para ti, é um ídolo, não tem outra palavra, é um ídolo. E aí, o que ela fala para ti é lei, o que ela fala para ti tu faz. Eu amo. E aí, tu vai te perder também. Tu vai seguir outros deuses, tu vai servir outros deuses. E aí, tu vai ser infiel ao teu Deus. Isso a gente chama de apostasia. É quando a pessoa recebeu a visitação, recebeu a luz, recebeu a palavra e se desvia. Ela abandona o Senhor. Ela vira as costas. Ela se torna infiel, desleal a Deus. E ela é enganada. Porque aquela pessoa que ela ama se tornou, como a gente viu ali, um anjo de luz. Ela é teu pai, ela é o teu marido, mas na verdade é a encarnação do mal, do demônio, que só quer uma coisa, que tu pare de adorar a Deus. É uma tentação, é isso. Forte, né? Pesado, né? 12.
Se em alguma das cidades que o Senhor seu Deus lhes dá para morar, vocês ouvirem dizer que homens malignos saíram do meio de vocês e incitaram os moradores da cidade, dizendo: vamos servir outros deuses, deuses que vocês não conheceram. Então vocês devem inquirir, investigar e perguntar com diligência. E eis que, se for verdade e certo que tal abominação foi praticada no meio de vocês, então certamente vocês deverão matar a fio da espada os moradores daquela cidade, destruindo-a completamente e tudo que nela houver, até os animais. Aí tu vai dizer assim: meu Deus, como eu digo, me caiu os buteados do bolso. Por que eu falo isso? Porque aí, gente, perdeu tudo. Aí jogou tudo fora. Tu tá acompanhando? Começou com um profeta, um sonhador, alguém que era investido de alguma autoridade espiritual, religiosa, tá? Depois vai pro teu pai, pro teu irmão. Ó, fala o irmão, fala o filho, fala a filha, a mulher. Eu tô aumentando, né? Eu tô dizendo assim, ó, outros entes queridos. Por que eu falo isso? Porque ali diz um amigo íntimo. Então, alguém que é importante para ti. Então, eu tô dando exemplos de pessoas que são amadas da nossa vida, né? E agora vem para homens malignos. Vocês estão entendendo como é que Satanás age? Então, ele age no âmbito da religião, da religiosidade, da crença, da fé. Ele age nas tuas relações, nas tuas amizades, nos teus afetos, na tua família, no amor, naquilo que é valioso para ti. Não consegue, ele não conseguiu aqui nem aqui, ele vai direto. Aí não tem mais disfarce. São homens malignos. Aí ele tira o disfarce. Tu tá entendendo? Para quê? Para que tu adore outros deuses, para que tu sirva outros deuses, para que tu siga. É que eu me atrapalho com sirva e siga. Adore, sirva e siga outros deuses, falsos deuses. Ele quer te tentar para a idolatria. Ele falou a mesma coisa para Jesus na tentação, que ele queria que Jesus o adorasse. Desde o princípio é isso que ele quer. Ele quer roubar a adoração, né? Então agora são homens malignos. E aí qual é o conselho? O que tu vai ter que fazer? Investigar, inquirir, perguntar com diligência. Tu vai ter certeza, hein? Tu vai ter provas. E se for verdade e certo que tal abominação foi praticada no meio de vocês, vocês deverão matar a fio da espada. E aí tu vai fazer o quê? Destruir completamente tudo que nela houver, até os animais. Então quer dizer que tá tudo contaminado. Vai ocorrer o quê? Uma destruição, ruínas, um incêndio, uma queima, algo que vai aniquilar, exterminar. E o que a morte simboliza aqui? O fim. E para o povo que fica, um exemplo e uma proteção. Porque o que aconteceu, Finéias, no zelo de Finéias, no vídeo que a gente viu? Se não fosse a morte dos pecadores, a praga não ia cessar. Então, se morre 24 mil, 23 mil, 3 mil, sei lá quantos morrem nas que a gente estudou, sempre o que cessa, sempre o que faz parar é a morte, é esse derramamento de sangue, é essa punição, é esse castigo, é essa disciplina. Então, é um exemplo para nós. As pessoas não querem morrer, elas não querem ter aquele fim. É como a gente viu no outro capítulo, é bênção e maldição. É vida ou é morte. Então, assim que as pessoas temem, assim que as pessoas aprendem, assim que as pessoas veem de que lado Deus está, né? 16.
Eu li 16? Eu parei no 15, né? Depois ajuntem todo o seu despojo no meio da praça e queimem a cidade e todo o seu despojo como oferta total ao Senhor, seu Deus. E a cidade ficará um montão de ruínas para sempre. Nunca mais deverá ser edificada. Então tu imagina o grau de contaminação. Parece assim uma pandemia, uma bactéria, um vírus letal, mortal, extremamente contagioso que vai pegar tudo, que nem a praga. As pragas, que nem o que a gente viu, que as pessoas começavam a pecar e aquilo ia numa escala, ia multiplicando e a ira de Deus ia aumentando e eles iam morrendo, né? Então é exatamente isso. Aí o que é dito? Que tu vai transformar aquela cidade em ruínas, vai queimar tudo. Por isso que vai ser ruínas e incêndios, né? E isso vai ficar como um exemplo, um memorial, um alerta, uma advertência, perigo, né? Porque nunca mais deverá ser edificado quando isso acontecer. É tipo assim, ó, todos se entregaram para o mal. Todos. 17. Também nada do que for condenado deverá ficar nas mãos de vocês, para que o Senhor se afaste do furor da sua ira. Seja misericordioso e tenha piedade de vocês e os multiplique como jurou aos pais de vocês. Então, nada do que for condenado vai ficar nas mãos de vocês. Tu não vai ficar com nenhuma coisa condenada, com nada amaldiçoado, com nada pecaminoso, consagrado, oferecido, dedicado, sacrificado aos ídolos, porque aquilo vai te contaminar. Aí eu me lembro da roupa de Naamã, o leproso. Então, a lepra simboliza o pecado. Ele foi purificado da lepra. Mas aí o servo de Eliseu cobiçou as roupas. No que ele pegou as roupas ou vestiu, não me lembro, ele ficou leproso. A gente sabe a história, a única derrota que Josué teve foi por causa de despojos, coisas que eram condenadas, que deveriam ter sido incendiadas, queimadas, destruídas. E eles esconderam. Também eram roupas, se eu não estou enganada, capas. E aí eles perderam e foi revelado. Então assim, ó, nada do que for condenado. Sabe não querer aproveitar? Reciclar? Aquilo é do mal. Aquilo é do inferno. Aquilo desvia pessoas. Aquilo leva pessoas para a morte. Então tu não pode ter parte nisso. Tu não pode ter parte nisso. E aqui diz, ó, que se a pessoa desobedece, se ela fica com despojo, quando Deus diz que não é para ficar, isso vai ser o motivo do furor da ira de Deus. Se tu obedecer, Deus vai ser misericordioso, Deus vai ter piedade e Deus vai multiplicar, Deus vai te abençoar se tu obedecer. 18. Isto, se vocês ouvirem a voz do Senhor seu Deus e guardarem todos os seus mandamentos que hoje lhes ordeno, para que façam o que é reto aos olhos do Senhor seu Deus. Então, quem vai nos proteger, quem vai nos guardar, quem vai fazer isso tudo é a obediência. E a obediência vem de um coração sincero que ama a Deus acima de todas as coisas. E isso pode escandalizar muitos, mas no Novo Testamento já é dito que nós não temos parte com o mundo, parte com o pecado, parte com pessoas que servem o outro lado. Vamos juntos para 2 Coríntios, capítulo 6. Eu cito muito esse versículo, só que hoje, como o contexto é exatamente esse e é muito chocante, eu quero mostrar para vocês no Novo Testamento. 2 Coríntios, capítulo 6, versos 14 a 18. Não se ponham em julgo desigual com os descrentes, pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão existe entre a luz e as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? Ou que união existe entre o crente e o descrente? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos?
Porque nós somos santuário do Deus vivo, como ele próprio disse. Habitarei e andarei entre vocês, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso o Senhor diz: saiam do meio deles e separem-se deles. Não toquem em coisa impura e eu os receberei. Serei o pai de vocês e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Aí eu vou ler mais um que é no 7:1. Portanto, meus amados, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Então, tu tá vendo que isso aqui é exatamente o que a gente leu em Deuteronômio, só que isso aqui são palavras de Paulo para a igreja de Corinto, porque a tentação da idolatria é constante nas nossas vidas. É no mundo, é na família, é na amizade, às vezes são coisas declaradas. Então, não há jugo, não há sociedade, não há comunhão, não há harmonia, não há união, não há ligação com as trevas. Nós servimos e adoramos unicamente a Deus. A idolatria é um pecado e é uma tentação constante.